Pai do Senhor, irmã Célia Maria, Deus abençoa. Bete Gomes, bem-vinda, Pai do Senhor. Irmão Pedro Henrique, Pai do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Selma Edilana, Pai do Senhor, Deus abençoa. Pastor José Ferreira, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmão Alexandre Fernandes, a paz do Senhor, Deus abençoa. Rangel Ferreira, a paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Que a dura cruz levar. Rosimar Borges, Deus abençoa. Mancida, Deus abençoa. Pai do Senhor. Levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Irmãos, vão compartilhando aí, irmãos. Estamos aqui aguardando a chegada de mais alguns irmãos para a gente estar junto aí servindo a Deus. Vitor Hugo, Deus abençoa, Pai do Senhor. Eu desejo obedecer. Aleluia. Encontro meu saber. Yaraí, Pai do Senhor, bem-vinda ao culto no lar. O mundo vencerei, Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Comigo vai. Magna Lúcia, Pai do Senhor, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Meus irmãos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós estamos começando mais um culto no lar em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos estar meditando na segunda carta de Paulo para Timóteo. Se você tem uma Bíblia, você já pode deixar ela aberta aí perto de você. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1. Ontem nós meditamos em 2 Timóteo, capítulo 1. Hoje também será 2 Timóteo, capítulo 1. Só que hoje nós vamos partir do versos 9, 10 e 11, em nome do Senhor Jesus, tá? Então você que tem uma Bíblia, esteja com ela aberta aí perto de você. Pai do Senhor, irmã Regina, Deus te abençoe, irmã Regina Silva, em nome de Jesus. Então guarde aí a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia perto de você, deixa a sua Bíblia aí do seu lado, porque daqui a pouco nós vamos meditar na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versos 9, 10 e 11, em nome do Senhor Jesus. E se você tiver uma caneta, deixa ela aí perto, porque eu acho que vale a pena anotar algumas coisas aqui. Não sei, eu acho que vale a pena. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos continuar louvando a Deus enquanto os irmãos vão chegando. César Júnior, Pai do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus.
Vamos adorar a Deus. Ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Glória a Deus. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Glória a Deus. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoa todos vocês, irmãos, amados e amigos. Glória a Deus. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Sônia, Lúcia, Deus abençoa, Pai do Senhor. Perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Marinês, minha tia Marinês, Deus abençoe em nome de Jesus. Mensagem da cruz, Glória a Deus. é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Irmã Juliene Costa, Pai do Senhor. Me buscar e com ele no lar uma parte da glória. Irmã Margarida Lima, paz do Senhor, Deus abençoa. A mensagem da cruz é morrer, eu a vou proclamar. Eliseu Teixeira, Pai do Senhor, irmão João Antonino, Pai do Senhor, Pastor João. Minha cruz
até por uma coroa trocar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, que o Senhor Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. É uma alegria estar com vocês aqui para juntos servirmos a Deus neste culto no lar. O nosso desejo e a nossa oração é que a bênção de Deus esteja na vida de todos vocês, tanto irmãos quanto amigos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos trazer uma palavra para os irmãos, não vamos demorar muito, porque para não sermos cansativos para os irmãos, mas eu recomendo o uso da Bíblia e recomendo também o uso de anotações, porque eu tenho certeza que Deus, Ele quer nos abençoar através desta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Vera Lúcia, Deus te abençoe, irmã Vera, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler hoje a segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Vamos ler? Eu vou ler com vocês em nome de Jesus. Verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Glória a Deus. Verso 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria muito que você lesse com muita atenção esse texto, porque é de uma importância singular para a vida de todos aqueles que procuram conhecer a palavra de Deus e procuram se inteirar acerca das bênçãos de Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Antes de começarmos aqui a pensar nessa palavra de Deus, eu gostaria, em nome de Jesus, de convidar os irmãos, ou de pedir aos irmãos que continuem orando pela igreja, orando uns pelos outros, buscando a Deus em favor das bênçãos espirituais e das bênçãos materiais. Em nome de Jesus, irmãos, continuemos orando uns pelos outros. A igreja do Senhor é poderosa. Gleibe Laresca, paz do Senhor, Deus te abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Estamos juntos, irmãos, estamos todos juntos em nome de Jesus, servindo a Deus e adorando ao Senhor a cada dia. Oreis também por nós, para que o Senhor também nos guarde, para que o Senhor abençoe nossa casa e para que o Senhor continue nos dando a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 9. Que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Glória a Deus.
Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre a manifestação da graça, ou a manifestação da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala para Timóteo no capítulo 1 e versículo 9, que a graça nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos, glória a Deus. Isso quer dizer que a salvação nos foi dada muito antes da criação da terra e também dos seres humanos. Irmã Jaqueline Pérez, a paz do Senhor, muito bem-vinda ao culto do lar. Só que esta graça, esta salvação, ela esteve oculta, permaneceu oculta durante muitos anos. É o que a Bíblia diz aqui, né? Que ela esteve guardada até a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o verso 10 para você entender. O que é manifesta e que é, perdão, o que não. Está escrito assim, e que é manifesta agora. O que é manifesta agora? A graça que nos foi dada antes dos tempos dos séculos, agora ela é manifesta, ou ela é manifestada pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, quando o Senhor Jesus apareceu, ele se manifestou, então se manifestou a graça salvadora de Deus para nós. Esta graça, ela é manifesta por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu e quando ele aqui viveu, ele fez isso para que a sua maravilhosa graça ou a sua salvação fosse manifesta para mim e para você. Ela esteve oculta, sim, porque na antiga aliança ninguém era salvo pela graça, mas era salvo pelas obras que praticavam. Mas agora não. Agora a salvação é pela graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela se manifestou, a salvação, pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agora, neste tempo presente. Mas veja bem o que ele diz aqui. Pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então está aqui a manifestação da salvação, a manifestação da graça de Deus. Quando, meus amados e queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo se manifestou, a primeira coisa que ele fez foi abolir a morte. E é claro, amados irmãos, que a Bíblia aqui não está falando da morte física, mas está falando da morte eterna. Porque a morte eterna é a separação eterna do homem de Deus. Isso vai acontecer na consumação dos séculos, quando todos que viveram sem Cristo serão julgados por Deus e então estarão sendo condenados a uma eternidade sem Deus. Isto é chamada segunda morte. O Senhor Jesus Cristo falou disso no Evangelho, quando ele disse: todo aquele que crê em mim nunca verá a morte.
E aí então os fariseus, querendo confundir o povo, disseram o seguinte: morreu nosso pai Abraão e os profetas. Como esse pode dizer que aquele que nele crê nunca provará a morte? Jesus não havia dito isso. Jesus nunca disse que aquele que crê nele nunca provará a morte. Ele não disse isso. Por quê? Porque o homem está ordenado morrer uma só vez, falando da morte física. Então, eu e você, nós salvos se nós formos arrebatados, ainda com vida, mas todos que não forem arrebatados, que não estiverem incluídos no arrebatamento, quando Jesus voltar ainda estiverem com vida e forem salvos, salvo estes, todos experimentarão a morte, porque ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Então Jesus nunca disse isso, que os que nele crê não provariam a morte. Jesus disse: nunca verá a morte. É muito diferente, porque Jesus estava se referindo da condenação do trono branco, que é a segunda morte. Então, outro dia nós vamos falar sobre esse julgamento do trono branco aqui, que é a segunda morte. Então Jesus estava dizendo: aquele que crê em mim nunca verá a morte. É muito diferente de provar a morte. Nunca verá a morte. Quando Jesus veio e ele trouxe a manifestação da salvação, ou a manifestação da graça, então ele aboliu essa morte. Por que essa morte foi abolida? Porque todo aquele que nele crê agora não verá essa morte, não passará pela segunda morte, que é a condenação eterna para aqueles que viverem distanciados de Deus. Então ele aboliu isso, ele acabou com isso. Por isso a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, né? Mas, assim como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, Cristo aparecerá a segunda vez para aqueles que o esperam para a salvação, fazendo o quê? Abolindo a segunda morte. Então, meus amados e queridos irmãos, aqueles que creem em Jesus Cristo não experimentarão a segunda morte, viu? Amém, irmã Egna Lúcia? Porque Jesus aboliu isso, né? Jesus aboliu a segunda morte e trouxe à luz a vida. Então a segunda coisa, com a manifestação da graça, a primeira coisa que aconteceu foi Jesus abolir a morte. A segunda coisa foi ele trazer à luz a vida. Foi ele manifestar a vida. A Bíblia diz que nele está a vida, a luz, e a luz é a vida dos homens, né? Lá em João. Então Jesus Cristo, ele veio para trazer a vida. A Bíblia diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. O que é que ele está falando aqui, então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré? Se o pecado é a morte, Jesus Cristo é a vida. Ele falou lá em João, capítulo 14, a partir do verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, ainda que esteja morto, viverá. Então a manifestação da graça aqui trouxe à luz a vida. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Não é verdade? Não é assim? Lá em João, vocês me ajudem aí em nome de Jesus, porque às vezes eu não lembro de tudo também. Glória a Deus. Lá em João, olha lá para você ver.
João, capítulo 1, vamos ver se é isso mesmo. Glória a Deus. Olha, nele, João 1:4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Glória a Deus. Este veio, Jesus, para testificar da luz. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, então nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Glória a Deus. Aonde está a vida? A verdadeira vida está em Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Então veja bem, meus amados e muito queridos irmãos, que quando Jesus se manifestou ou apareceu, com o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele então trouxe a luz à vida. Ele trouxe a luz à vida. Por quê? Porque nele está a vida. Ele é a vida. Glória a Deus. Então, duas coisas nós já vimos aqui. Primeiro, ele aboliu a morte. Ele aboliu a morte, a segunda morte, e ele trouxe a luz à vida. Mas não somente isso, ele trouxe também a imortalidade pelo Evangelho. A imortalidade. Ele não trouxe, perdão irmãos, mas me acompanha aí. Veja bem que Jesus não trouxe a eternidade para o homem. Ele trouxe a imortalidade. Nádia Alessandra, Deus abençoa, bem-vinda ao culto no lar. Ele trouxe a imortalidade, porque nem eu e nem você, nós jamais seremos eternos. A eternidade é atributo de Deus. A eternidade, ela pertence a Deus. Por quê? Porque um ser eterno é um ser que jamais foi criado e que nunca tem fim. Ele não tem começo e nem fim. Esse é o eterno. Deus é assim. Deus não teve começo e nem fim. Ele é eterno. Mas nós não. Nós tivemos começo. Nós somos criados por Deus. Nós nascemos. Mas então o que é que Jesus trouxe com a imortalidade? Jesus trouxe então a oportunidade de nós nunca mais morrermos. Nunca mais morrermos. Termos vida eterna e não eternidade, mas vida eterna, que se chama imortalidade. Lá em João capítulo 3 e versículo 16, a Bíblia diz: Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, o Pai, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, o Salvador. Então nós temos a vida eterna, a imortalidade, não a eternidade. Glória a Deus. Não vamos nos tornar seres eternos. Vamos ser imortais, sim, mas tivemos começo e princípio de vida. Então, o que é manifesto com a salvação é a abolição da morte. Isto é manifesto com a graça, com a salvação. A abolição da morte, que é o anulo, ou a anulação da segunda morte na vida daqueles que creem, que é a anulação do julgamento, do juízo do trono branco. Segundo, o que é manifesto com a salvação ou com a graça?
é manifesto a vida eterna em Deus, é manifesta em Cristo Jesus a vida eterna, não a eternidade na nossa vida, mas a vida eterna. Jamais seremos seres imortais. Jamais seremos seres eternos. A nós é manifesto a imortalidade em Cristo Jesus. Então vamos viver eternamente por causa da fé em Cristo Jesus. E terceira coisa, aboliu a morte, trouxe à luz a vida, e a terceira, a imortalidade. Agora, a imortalidade, irmãos, ela vem pelo Evangelho. Olha aí, a abolição da morte, a luz à vida e a imortalidade vem pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Alexandre está comentando aí, dizendo: a eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Quer dizer, só Deus tem o atributo da eternidade. Nós temos a imortalidade, mas a eternidade pertence a Deus, não a nós, seres humanos. Por quê? Porque Deus não foi criado. Ele é criador de tudo. Glória a Deus. Então vem pelo Evangelho. Olha o que Paulo diz uma vez mais, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, o qual já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se é que não credes em vão, pelo qual sois salvos, pelo Evangelho. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui Paulo novamente na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 10, ele diz: olha, se manifestou abolindo a morte, trazendo à luz a vida, e aí trazendo à luz a imortalidade, pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Glória a Deus. A palavra Evangelho, no original grego, é boas novas de salvação. Então, quando nós falamos o Evangelho, nós falamos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são as 4 biografias de Jesus Cristo e os 4 principais ensinamentos doutrinários para a salvação. Isso está onde? No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é pelo Evangelho que ele traz a abolição da morte, a luz à vida e a luz à imortalidade. Glória a Deus. Por isso, você precisa urgentemente conhecer o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mateus, Marcos, Lucas e João. Glória a Deus. Isso é para outra ocasião. Mas vamos, então, agora, para terminarmos, para o Evangelho, ou para o Evangelho não, para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 11, para o qual fui constituído. Então Paulo está dizendo o quê? Que Deus o constituiu, em outras palavras, Deus o nomeou. Deus nomeou Paulo para ser o quê? Primeiro, pregador do Evangelho. Segundo, apóstolo do Evangelho. E terceiro, doutor do Evangelho para os gentios. Bem-vindo, irmã Gilca, Pai do Senhor. Então vamos aqui. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para abolir a morte, é poderoso para trazer à luz a vida e é poderoso para trazer a imortalidade. O Evangelho, a fé no Evangelho de Cristo Jesus. Agora, quem é que prega o Evangelho? Aprenda uma coisa aqui, irmão. Quem prega o Evangelho não é nenhum ser celestial.
Aos anjos não foi dado ordem para pregar o evangelho. Aos querubins não foi dado ordem para pregar o evangelho. Mas aos homens foi dado ordem para serem pregadores do evangelho. Então, quando Paulo disse, ele me fez pregador, em Paulo, todos nós fomos feitos pregadores do evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Lá em Marcos, capítulo 16, e versículo 15, no evangelho de Marcos, vê lá para você ver. Marcos 16 e o versículo de número 15. Glória a Deus. Olha o que Jesus Cristo disse. Aqui foram registradas as palavras do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer no evangelho será condenado. Então, quem é que foi feito pregador do evangelho? Nós que conhecemos o evangelho, que ouvimos o evangelho, que aceitamos o evangelho, nós fomos constituídos pregadores, eu e você. A esse mundo perdido, Deus confiou em nós como pregadores do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai para Mateus, capítulo 28, por favor. Mateus 28 e o versículo de número 18. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Quem é para ir? Nós, os discípulos. Portanto, ide. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então ele diz aqui, eu fui constituído pregador do evangelho. Eu, Paulo, ele dizendo aqui em 2 Coríntios 1 e 11. Mas não só Paulo, mas você e eu também. É o tríplice ministério de Paulo. O tríplice ministério que nós temos. Aqui quando ele diz, eu fui constituído pregador do evangelho, é aquele que anuncia o evangelho do Senhor Jesus. É aquele que leva as boas novas do evangelho até as outras pessoas. O evangelho tem 4 pilares fundamentais. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo voltará para arrebatar a igreja. Esta é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus por isso. Então é isso que nós devemos pregar. Não adianta eu dizer a você que se você não for da minha igreja, você não é salvo, porque não é verdade. A salvação está em obedecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu fui constituído pregador não de igrejas, eu fui constituído pregador do Evangelho de Jesus Cristo, que é uma coisa muito importante. Gilmer e família, Pai do Senhor, bem-vindos em nome de Jesus. Tem gente que prega dizendo, se você não for da minha igreja, você não vai para o céu. Isso é uma mentira descabelada, certo? Você não vai ser salvo se não obedecer o Evangelho. Agora, eu estou numa igreja e dirijo uma igreja que prega o Evangelho. Aí sim, que anuncia o verdadeiro Evangelho. Mas se você for de qualquer igreja e não obedecer o Evangelho,
você não é salvo. Então, Paulo foi constituído pregador do evangelho. Eu e você, irmãos, somos pregadores do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois a salvação vem pelo conhecimento do evangelho de Cristo Jesus. É claro, se você conhece o evangelho, você conhece Jesus, que é o evangelho. Glória a Deus por isso. Então devemos ser pregadores do evangelho do Senhor. Agora, eu estou servindo a Deus numa igreja séria, numa igreja que prega a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Então é o tríplice ministério de Paulo. Eu fui constituído pregador do evangelho. Segundo, estou no verso 10 ainda, hein, irmão? Estou no verso 10. Eu fui constituído apóstolo. Não está escrito isso? Deixa eu localizar aqui. Apóstolo de Jesus Cristo. Manjuca está dizendo, glória a Deus, amém. O Alexandre está dizendo, é o que está em Marcos. Quem crê será salvo. Crê no evangelho, será salvo. Jesus diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vem a mim através do evangelho. Mas Paulo foi constituído nesse tríplice ministério, ele foi constituído pregador e segundo, apóstolo. O apostolado, irmãos, não é o que nós vemos hoje. O apostolado não é o que nós vemos as pessoas hoje dizer, eu sou apóstolo, eu sou... Hoje não existe isso, irmãos, né? Glória a Deus. A salvação não está em estruturas feitas por mãos humanas, mas sim no ato sincero de arrependimento. É verdade. O Alexandre colocando aí. O apostolado, irmãos, de Paulo, existe 3 princípios fundamentais para alguém ser apóstolo. Primeiro, ser chamado pelo próprio Cristo, ter andado com Jesus Cristo de Nazaré e ter aprendido com ele. Então hoje ninguém faz isso, ninguém passa por esses 3 critérios. Mas o que Paulo está dizendo aqui, quando ele disse assim, fui constituído apóstolo, ele está dizendo que ele foi constituído implantador de igrejas. Aqui esta palavra, apóstolo aqui, ela dá a ideia daquele que vai e implanta a igreja. O pregador passa pregando, passa anunciando. E o apóstolo aqui, no sentido desta palavra aqui, é aquele que vai implantando igreja, consolidando igreja. Nesse sentido, nós temos o apostolado, sim, a implantação de igreja. O apóstolo não dirigia a igreja. O apóstolo não era pastor local. O apóstolo não administrava a igreja. A paz do Senhor, Rosângela. O apóstolo nunca foi constituído para administrar a igreja. O apóstolo foi constituído para implantar a igreja. Por exemplo, eu chego numa cidade onde não tem igreja, alguém passou pregando o evangelho, e os irmãos ali não têm uma igreja para frequentar. Então eu vou lá e abro uma igreja. Ou vou lá e inicio um trabalho. Era isso que era feito. Porém, hoje, nós conhecemos como esse ministério aqui, os missionários que nós enviamos para onde não tem igreja, e eles abrem igreja. Qualquer um de nós podemos fazer isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedro Vieira, Deus te abençoe. E podemos consolidar a igreja, podemos iniciar um trabalho, e se Deus abençoar e esse trabalho crescer, então nós crescemos juntos e Deus vai abençoando a nossa vida. Mas para terminarmos aqui, irmãos, no tríplice ministério de Paulo, ele foi constituído doutor dos gentios. O que é isso? Por que Paulo foi constituído doutor dos gentios? Porque Paulo era doutor do Antigo Testamento, ele era doutor da lei, ele era um homem que conhecia muito, e Deus abriu agora o tempo dos gentios. Quem são os gentios?
Os gentios são os não israelitas, são aqueles que não nasceram na família de Israel, são os não judeus. Os gentios é qualquer outra nação não judia. Então Paulo, ele foi constituído doutor dos gentios porque ele se tornou o maior pregador aos gentios. Ele pregava o evangelho. E o que é que eu quero dizer com isso, trazendo para a nossa vida hoje? Hoje, amados e queridos irmãos, aos nossos olhos, gentio é aquele não convertido, é aquele que ainda não aceitou Jesus, é aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e que precisa entregar a sua vida e ser batizado. Agora, quando Paulo disse, eu sou doutor aos gentios, ele estava dizendo, eu não vou pregar bobagem, eu não vou pregar besteira, eu não vou pregar coisa boba. Por quê, irmãos? Porque o pregador do evangelho, eu e você, nós precisamos ter um certo conhecimento para pregar o evangelho, porque senão nós vamos mais esparramar do que ajuntar. Por isso ele disse, eu sou doutor, eu sou versado no evangelho. Eu não sei, por exemplo, eu, Ronaldo Rodrigues, não sou dono, nem detentor, nem detentor da verdade, de toda a verdade. Eu não sou doutor de nada. Mas eu não posso pregar o evangelho, irmão, de qualquer maneira, de qualquer jeito. A Bíblia diz, e muita gente se baseia lá em Joel, sobre a pregação do evangelho. Como é que é isso, pastor Ronaldo? Tocai a buzina em Sião, perturbe-se todos os moradores da terra. Muita gente, hoje parou até um pouco, falava disso. E o povo saía pregando o evangelho, falando para o povo, você vai para o inferno, Deus vai te lançar no inferno, Deus vai fazer... Irmão, pelo amor de Deus, não é assim que se prega o evangelho, Salomão Luz. Não é assim que se prega o evangelho. Toca trombeta em Sião, mas vai estudar lá o tocar a trombeta em Sião. Tinha trombeta para sair para a guerra, tinha trombeta para juntar para o almoço, tinha trombeta para terminar a guerra, tinha trombeta para as festas religiosas. Aprenda isso, irmão. Tem que saber tocar trombeta, porque senão é tempo de paz, você vai dizer que é tempo de guerra. Então, doutor aos gentios aqui é um profundo conhecedor daquilo que está falando. Nós precisamos anunciar o evangelho de Jesus Cristo, mas com sabedoria, com entendimento, com inteligência, viu? Com inteligência. E não pregar o evangelho de Jesus Cristo anunciando para aqueles que não são cristãos que o inferno está de boca aberta para receber eles. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque, irmãos queridos, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então é melhor a gente pregar a esperança, a salvação, o perdão, a justificação em Cristo Jesus do que qualquer outra coisa. Alguém diz assim, quem não vem por amor, vem pela dor. Irmão, eu nunca vi esse texto na Bíblia, mas eu prefiro que aqueles que me ouvem venham para Jesus, mas venham pelo amor. Venham porque amam a Deus, venham porque amam a Jesus e venham porque amam o céu. Pastor Ronaldo, mas se alguém não crê e for condenado, o problema não é meu. O problema é eu pregar o evangelho, anunciar que Jesus salva, que Jesus leva para o céu, que Jesus redime, que Jesus perdoa o pecado, que Jesus pega o mais vil pecador e o transforma em uma boa pessoa. Agora o crer com a pessoa e com o Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo. Eu não tenho que brigar com ninguém para alguém vir para Jesus ou para alguém ir para a igreja. Eu não tenho que brigar com ninguém por causa disso. Eu só tenho que dar um testemunho de salvação e anunciar a salvação em Jesus Cristo. Quem salva é o Evangelho. Quem liberta é Jesus Cristo de Nazaré. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito de Deus não convencer o pecador, eu não tenho argumento para isso.
Eu não tenho argumento para isso. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Então, se eu estou diante de um pecador, por pior que ele seja, ele é o alvo de Jesus Cristo e não alvo dos demônios. Ele é alvo de Jesus. E eu não estou aqui para pregar o inferno, eu estou aqui para pregar o céu, a salvação em Jesus Cristo. Olha, Jesus te salva, perdoa os seus pecados, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. O pecado te leva à morte, mas Jesus te leva à vida. Esta é a mensagem. Então Paulo foi feito doutor por isso, porque ele pregava com conhecimento. O Alexandre colocou assim: Jesus usou o nome apóstolo, que era algo típico de Roma, na época onde as cidades que eram dominadas por Roma, era enviada para elas o apóstolo para ensinar, implantar e a cultura romana naquela época, sim. E aí Jesus usou o termo apóstolo aqui, que é o implantador das novas notícias de Jesus Cristo. Carmen Lúcia, Deus abençoa, boa noite, em nome de Jesus. Nelson Júnior, Deus te abençoe, bem-vindo ao culto no lar. Célio Alves, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, esse é o tríplice ministério de Paulo. Ele é pregador, apóstolo e doutor dos gentios, pregador aos gentios. Glória a Deus. Está no verso 11 do capítulo 1. Que Deus nos ajude, irmãos, a aprendermos a anunciar o evangelho de Jesus Cristo, a juntar mais do que esparramar. Glória a Deus. Eu me lembro uma vez, a gente estava começando a ir para a igreja, e eu primeiro aceitei Jesus, entreguei a minha vida a Jesus, primeiro foi eu, depois a irmã Cida, minha esposa, nós namorávamos na época, mas ela não sentiu de entregar-se para Jesus naquele momento, quando eu me entreguei, e ela, claro, teve uma certa relutância, isso é normal na vida das pessoas, e eu não sabia pregar o evangelho nem para mim, quanto mais para os outros. Edson Martins, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar. André Costa, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar. E eu não sabia pregar, nem para mim, nem para ninguém. E a minha esposa me acompanhando, a irmã Cida, na época namorada, me acompanhando para a igreja, e me acompanhando em algumas festas, e veio um irmão muito crente, respeito ele, muito, sei lá, e ele veio e chegou para minha esposa e começou a gritar no ouvido dela: raça de víboras! Quem vos ensinou ou induziu? Aquela mensagem que João Batista pregou para Israel, que falava do comprometimento com Israel, com Satanás, mas aquilo era para Israel, não é para nós hoje. Não é para chamar ninguém de raça de víbora hoje. E a minha esposa, na época, então, a irmã Cida, tomou antipatia, não só do irmão, mas da igreja. Quer dizer, loucura! Não é assim que se prega o evangelho. O evangelho se prega com amor às almas. Então, irmãos, que Deus nos ajude e que possamos aprender a pregar o evangelho mais com a nossa vida do que com a nossa voz. Amém? Glória a Deus. Porque nós somos frutos do meio e nascemos, e não nascemos no mundo cristão e nem conhecedor da Bíblia. Nós precisamos de alguém que nos ensine a palavra. E quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente vai mudando a nossa vida. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, como é que você quer que alguém se converta se você não prega a verdade? Fica pregando aí mentiras. Então não se converte. Amém? Só esclarecimento aqui. Hélio Abadio, Deus te abençoe, Pai do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui onde eu parei, verso 11. Glória a Deus. Então Paulo foi constituído pregador, apóstolo e doutor aos gentios. A salvação aboliu a morte, trouxe a vida
e a imortalidade pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou parando por aqui hoje para não ficar cansativo aos irmãos, mas voltamos amanhã, se Deus quiser, porque aqui no verso 12, Paulo diz assim: por cuja causa padeço. Por que causa que Paulo padece? A causa do Evangelho. Padeço também isto, mas não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, irmãos, eu sei quem tenho crido e eu sei que você também sabe em quem você tem crido, e que Deus nos dê a sua bênção e a sua graça em nome de Jesus. É sua mão que me conduz, come feridas sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso e paz me faz sentir. Você é a mim teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todos aqueles que estão conosco até agora. Que a tua bênção e a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre todos os lares que estão conectados conosco agora. Que a tua bênção esteja sobre todos em nome de Jesus, e que a tua mão esteja sustentando a todos os irmãos e amigos. Ah, Pai querido, só o Senhor pode revelar através do Espírito Santo a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso eu te peço, abençoe a todos, dê paz, dê vida, dê saúde, dê renovo espiritual. Fortalece-nos em Cristo, ó Deus, e continua nos sustentando em tuas mãos. Eu repreendo em teu nome, Jesus, toda sorte de enfermidade e ministro a tua bênção sobre todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém e amém. Lá meu espírito reviver, guia-me sempre, meu Senhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Até o próximo culto no lar, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em nome de Jesus. Digamos juntos, amém. Deus abençoe vocês, amados e queridos irmãos. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida abundantemente em nome de Jesus, viu? Último Vieira, Deus te abençoa. O Gleibe está dizendo um amém aí. Deus é maravilhoso. Toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixo no céu uma casa que me é feita, ainda queres morar comigo. Se Deus quiser, irmãos, nós voltamos amanhã em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.